Em A Presença Real de Jesus na Eucaristia, do padre Robert de Grandes, ele nos lembra que a pedir fé, pedir para acreditar na transubstanciação, que nada é impossível para Deus, tudo é muito fácil para Deus, e que se você acredita que na transubstanciação de água para vinho nas bodas de Caná, você tem que acreditar na Sagrada Eucaristia, porque cientificamente é praticamente impossível transformar água em vinho, simplesmente sem adicionar nada na água, né? Sem você querer colocar um pouco de uva, nada do tipo. Quimicamente, a água e o vinho seriam incompatíveis como transformação, porque eles não têm os mesmos elementos químicos. Então, a transubstanciação das bodas de Caná, ela é tão magnânima quanto a da Santa Missa. Ou você acredita em tudo, ou não acredita verdadeiramente em nada. Ele também nos lembra para então suplicar a Deus para ter uma fé maior. Por quê? Pois quando comungamos, o reino de Deus está verdadeiramente dentro de nós, de um modo especial. Jesus está em nós, no nosso coração, e merece muita honra, graças e valor. A Eucaristia aumenta nossa união com Cristo, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo, separa-nos do pecado, apaga os pecados veniais, pecados menores, e nos preserva dos pecados mortais futuros, mortais para a alma. Promove a unidade do corpo místico, todos os seres humanos que pertencem a Deus, e nos compromete com os irmãos mais pobres de Cristo. O Catecismo também afirma: tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no santo sacrifício nos identifica com o seu coração, sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna e nos une já à Igreja do Céu, à Santa Virgem Maria e a todos os santos. A Eucaristia é oferecida em reparação aos pecados dos vivos e dos mortos para alcançar benefícios espirituais ou temporais de Deus. Quando vamos à mesa do Senhor, não estamos indo a uma festa por prazer, mas antes a uma festa de amor com o Senhor. É um tempo para reverenciarmos Jesus, para recordarmos com gratidão sua paixão e morte na cruz. É uma reflexão bem interessante nesse livro, que eu vi um ex-pastor, que agora se converteu ao catolicismo, comentando que uma das coisas que ele amava na Santa Missa é que a Santa Missa é feita para Jesus, principalmente no caso Jesus Eucarístico, e não para o nosso prazer e conforto. Ele falou que era uma diferença nítida quando ele ia num culto da igreja dele, que tinha lá uma placa de sejam bem-vindos, tinha cadeiras confortáveis, como se você fosse assistir uma palestra ou se fosse no cinema. Tinha muito a ver com você se sentir bem, você estar feliz, você gostar de estar ali. E a missa não é isso. A missa não precisa ser confortável, ser divertida, porque não é por prazer, é por amor a Jesus na cruz, é por Jesus Eucarístico. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Continuando a reflexão do padre Robert, depois desse parênteses que eu fiz. Uma segunda razão para a comunhão frequente é que a ceia do Senhor é um nutrir-se do Cristo. Se necessitamos alimentar diariamente nosso corpo para que ele permaneça saudável, por que não alimentarmos diariamente nosso espírito, prestando culto a nosso Senhor na Sagrada Comunhão? Jesus ensinou que se comermos e bebermos continuamente de seu corpo e sangue, teremos vida eterna, conforme João capítulo 6. A ceia do Senhor expressa a verdade de que nossa vida espiritual precisa se nutrir dia a dia de Cristo, pela participação em seu grande sacrifício. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor é uma apresentação do sangue de Jesus.
Na primeira Páscoa, o sangue do cordeiro foi aplicado no exterior da casa para que o anjo da morte o visse e passasse adiante. Se o sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, não for constantemente apresentado por nossa fé e prática, ficaremos expostos aos ataques do anjo destruidor. Finalmente, a ceia do Senhor é uma celebração da nossa esperança na segunda vinda de Cristo. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Primeira carta aos Coríntios 11, versículo 26. Cada vez que celebramos a comunhão, estamos antecipando o dia em que Jesus virá outra vez para receber-nos junto a si. Aí a gente vai entrar numa comparação lindíssima do que é a Eucaristia. Sagrada Eucaristia, quimioterapia divina para o câncer causado pelo pecado. O pecado é como um câncer, cresce silenciosa e discretamente a princípio. Aos poucos vai corroendo a própria essência de nossa alma, sem que disso tenhamos consciência, até que subitamente nos surpreendemos, totalmente seduzidos por ele. Começa com pequenas infidelidades, como mentirinhas inofensivas, e só mais um pedaço não vai causar problema e não faz mal desta vez. Quando nos surpreendemos, apresentando desculpas para nossas ações, palavras ou pensamentos, então provavelmente é um sinal para nós de que nossa consciência nos está tentando comunicar alguma coisa. O pecado, como câncer, corrói aos poucos nosso relacionamento com Deus. Começamos a encontrar razões para diminuir nosso tempo de oração, até que de repente descobrimos que não estamos mais orando, ou pelo menos não estamos prestando atenção ao Senhor. A missa e a Sagrada Comunhão aos domingos desmentem o resto de nossa vida, passam a ser meros hábitos e não produzem qualquer sentido em nosso coração. Jesus está lá, mas nós o ignoramos. Existe um remédio. Quando estamos com câncer, recorremos a um cirurgião. O sacramento da reconciliação, confissão, pode ser comparado com esse tratamento cirúrgico. Remove o tumor cancerígeno do pecado através do perdão de Jesus, ao recebermos a absolvição pela oração do sacerdote, que está capacitado a conceder o perdão em nome de Jesus. A confissão é apenas o ponto de partida. Nesse magnífico sacramento, recebemos a força para realmente mudarmos nossa vida e nos convertermos a Deus. Como filho pródigo, vamos ao Pai e confessamos: Pai, pequei contra ti. Ele nem espera terminar. Nosso Senhor amoroso está esperando que voltemos a Ele nessa indigência. Depois de removido o câncer do pecado pelo sacramento da reconciliação, existe um tratamento adicional recomendado para alcançarmos total recuperação e força renovada, que nos dê vida plena novamente. Receber frequentemente a Sagrada Comunhão e até mesmo diariamente é como receber o que eu chamo de quimioterapia divina. Não podemos permanecer insensíveis ao recebermos a Eucaristia. Mesmo que não nos apercebamos disso, nosso Senhor está agindo dentro de nós a cada Sagrada Comunhão. Assim como os medicamentos quimioterápicos vão até a raiz e eliminam toda a célula cancerígena remanescente que possa haver escapado ao bisturi do cirurgião, também a graça da Sagrada Comunhão frequente chega até a raiz de nosso pecado e nos impulsiona a mudar e a ficar mais perto de Jesus. A Sagrada Comunhão tem o poder de acabar com o pecado dentro de nós, desde que permitamos que sua graça haja em nosso coração. Vamos ficar cada vez mais conscientes das áreas de nossa vida que precisam de uma transformação para ficarmos mais semelhantes a Cristo. Ele nos mostra pouco a pouco onde é que estamos deixando de nos entregar totalmente a Ele.
lança-nos a oração, e a oração é o instrumento que ele utiliza para conduzir-nos à sua presença curadora. Momentos de adoração ou visitas ao Santíssimo Sacramento são os meios de tratamento de radiação divina para a cura total do câncer do pecado. Jesus nos dá força para vencer o pecado em nossa vida. Ele é nossa vitória, nossa vida e nosso amor. Achegamo-nos a Ele com nosso fardo de pecado e Ele o leva embora no momento em que nos concede o perdão através da confissão. Em seguida, enche-nos com toda a força necessária para continuarmos nossa caminhada para Ele. Jesus convida o Espírito Santo a habitar dentro de nós. Aproxime-se de Jesus na Eucaristia. Aproxime-se para adorá-lo, amá-lo, entregar-lhe o coração. Ele ali está para restaurar sua alma. Apresente-lhe seu coração perturbado e seu corpo enfraquecido. Apresente-lhe sua propensão ao pecado. Jesus, aquele que andou pela terra perdoando pecados e curando todos os aflitos, está ali e está te chamando. Vá a Ele se você o ama. Vá a Ele se você deseja amar. Toda a Santa Missa poderia ser minha última missa. Minha maior alegria é celebrar a Santa Missa. Quando penso sobre isso, vejo que não sou eu quem distribui Jesus a seu povo, mas é Ele em mim a distribuir-se na Santíssima Eucaristia, a si mesmo presente em cada pessoa que vem adiante para a Sagrada Comunhão. Como católicos, acreditamos que a maior presença de Jesus na Terra se encontra na Santíssima Eucaristia e que o principal momento de cura é aquele em que estamos na maior presença de Jesus, na Santíssima Eucaristia. Após recebermos a Eucaristia, costumo salientar que deveríamos ficar 5 minutos em silêncio. Aquele que cura está dentro de nós. Esse é o grande momento de cura. Deveríamos estar preparados para ter 5 minutos com Jesus Cristo. Se eu dissesse, pegue o telefone, vou lhe dar 5 minutos para conversar com o Papa em Roma, você ficaria maravilhado. E isso não é nada comparado à presença do Senhor Jesus Cristo dentro de nós. No livro ele também traz alguns relatos. Eu vou trazer de uma mulher que o padre de Grandes fala. Uma mulher que sofria de um bócio inoperável soube da orientação de buscar a Santíssima Eucaristia. Bócio, para quem não sabe, é quando a pessoa está com problema na tireoide e ela fica enorme. Hoje é muito mais raro acontecer por conta de medicações que são dadas e até por conta do iodo que a gente consome nos alimentos, mas quem sofre de bócio tem uma massa enorme no pescoço. Ela olhou para o Senhor Jesus no momento da elevação da Eucaristia e disse: Senhor, não te esqueças do meu bócio. Foi instantaneamente curada. Outro relato. Ao dirigir-me, outra pessoa, tá? Ao dirigir-me à comunhão, disse a mim mesma: dentro de poucos instantes estarei com Jesus. Vou tê-lo em minha mão e vou pedir-lhe ajuda. Embora essa mulher tivesse recebido muitas vezes a comunhão por 30 anos, dessa vez ela olhou para a hóstia sagrada e disse: sei que estás realmente aí. Hoje, quando entrares em mim, dissipa todo este medo. Cura-me se for tua vontade, mas por favor ajuda-me. E ela continuou seu relato. Mal pus a hóstia em minha língua e a engoli, senti então como se algo estivesse queimando minha garganta e o ponto inferior de meu estômago. Olhei para o meu estômago e o inchaço havia sumido. Essa mulher desse relato, ela estava sofrendo de câncer de estômago e foi curada. Jesus disse em João capítulo 10, eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Ele é um homem de palavra. Quando você se aproximar para receber Jesus na Sagrada Eucaristia, entregue-lhe tudo o que você é, tudo o que você tem. Peça-lhe a cura da mente, do coração, do corpo e da alma, de acordo com sua santa e divina vontade.
Permita que Ele o cure. Às vezes as curas são óbvias e instantâneas, outras não. Muitos de nós iremos experimentar as curas como um processo gradual. Termino esse episódio com a seguinte reflexão: o que é ser católico? Jesus Eucarístico. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.